Oi, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui com Prosa com Bertaglia e desta vez nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante e bastante atual. Na realidade, nós vamos fazer um exercício e uma visão geral de como se comporta ou como se comportaria a supply chain, a cadeia de abastecimento, no esforço da vacinação no Brasil. E para a gente conversar sobre esse tema, eu tenho aqui, eu vou chamar aqui para conversar, prosear comigo, o grande amigo, o simpático amigo Luiz Novaes. O Luiz está lá no México e nós estamos batendo um papo sobre esse tema extremamente interessante. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse tema tão interessante e que, logicamente, os países e as pessoas responsáveis, principalmente pelo lado de infraestrutura, de saúde e tudo mais, eles têm que se preocupar. Luiz, vamos contextualizar um pouquinho aí a logística? Seja bem-vindo, amigo. Vamos lá. Olá a todos e a todas. Obrigado, Paulo, pela essa deferência de me convidar. Viu? Então, essa questão da vacinação em massa num país de dimensões tão grandes como o Brasil e de população tão numerosa, mais de 200 milhões, como o Paulo acaba de dizer, é uma tarefa hercúlea, né? É o 14º trabalho de Hércules. Então, supondo, vamos ver assim, esse contexto logístico, né? Suponho que o Brasil tenha comprado pelos seus meios aí oficiais vacinas em pelo menos um lugar no mundo, para não dizer outros. Então, aí são N origens no mundo, N igual 1, 2, 3, 4, como queira, e M destinos no Brasil. Monte de destinos. Aí tem os hubs de chegada. Suponha que vem de avião. Né? Aqui no México tem gente que tem ações aí que tem chegada de avião, etc, etc. Então, aí os hubs de chegada da Europa, dos Estados Unidos, ou da Ásia, sei lá. Então, seria principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, poderia dizer Recife, Salvador, Belém, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba, etc. Né? Então, como organizar toda essa chegada? O avião está chegando, muito bem, mas tá no voo. Como é que eu vou minimizar? Aí já estamos falando de supply chain. A supply chain é sinônimo de custos. Então, como que eu vou minimizar o handling, o transshipment, né? O reembarque, etc., de cargas, e que devem ser calculadas em termos de necessidades do destino, otimização da capacidade dos veículos que vão transportar, talvez aviões, depois, no segundo coisa, caminhões, assim por diante, e os custos todos associados. Né? Então, os desafios da distribuição, que nós vamos ver daqui a pouco, são enormes, são enormes. Então, o contexto logístico, creio que está definido. Estão chegando os aviões, talvez otimizando, não vem um avião até São Paulo para depois voltar até Manaus. Então, tem um voo, um cargueiro, um avião comum, mas transformado em cargueiro, trazendo até Manaus, outro que vai até Porto Alegre, outro que vai até São Paulo, assim por diante. Isso a definir, otimizando, né, os custos todos. Creio que seria esse a primeira parte desse nosso contextualização. Né? Bom, Bacana, Luiz, é interessante esse ponto. Na realidade, nós estamos exercitando aqui algo, né? Ou seja, trocando figurinhas e lançando um convite a todas as pessoas que trabalham com estratégia, com supply chain, ou seja, de alguma maneira estão inseridas nesse contexto para criar um grau de conscientização logística, mas não só logística, né? Nós estamos falando de logística porque nós
resolvemos exercitar aqui, né? E nós sabemos que há um tempo ainda, até que essa vacina fique pronta. Existem pessoas que falam que em setembro nós vamos ter vacina, ou que em dezembro nós vamos ter vacina, mas de qualquer maneira, essa vacina ela vai existir. E nós sabemos aí, eu só queria colocar um adicional, uma pitada adicional, porque existem grandes laboratórios farmacêuticos apostando nisso, né? Nos lugares que você mencionou, em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, né? Isso vai depender, inclusive, de aprovação de órgãos, como é que essa vacina vai chegar, qual é a temperatura, e isso afeta, logicamente, a logística. E tem uma outra condição, que é a disputa geopolítica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem países que são mais poderosos, né? Então, o fato de nós estarmos negociando com alguns países, comprando de alguns países, leva a crer que haja uma suficiência de vacinas para atender às nossas necessidades, até saindo um pouco aqui do contexto logístico que a gente se colocou. Mas o importante é nós entendermos que pode existir, sim, uma derivação e uma remessa muito maior de lotes de vacina para países que pagam mais do que outros países. Então, essa é uma preocupação. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando, e da forma como você comentou, quando a vacina chegar, nós temos que estar preparados já para ela aterrissou, né? Tem que começar a distribuição sem perda de tempo, tem que ser ágil o suficiente. Então, nós estamos naquele comecinho da cadeia, onde a vacina foi descoberta, ela foi produzida e ela chegou até o Brasil, né? Então, esse é o contexto que nós estamos buscando aí. E, no entanto, o Luiz, eu acho que existem algumas características importantes nesse processo aqui, antes de entrar até numa discussão posterior de como isso vai navegar pelo país, se nós vamos usar cabotagem, se vamos usar caminhão, qual o modal de transporte, o meio de transporte. O que eu queria conversar com você, na verdade, num próximo tópico aí, seria os desafios da distribuição. Daqui a pouquinho, então, nós vamos falar, Luiz, sobre os desafios da distribuição, ok? Caríssimo Luiz, nós voltando aqui, né? E um assunto que seria muito pertinente nesse nosso exercício logístico aqui. Vamos imaginar que nós estamos construindo aqui um business case, né? Da logística. A ideia aqui realmente, inclusive, eu até vou convidar os nossos espectadores, né, e os nossos ouvintes, para que eles, quando eles ouvirem esse debate nosso aqui, que eles coloquem também a visão deles, né, Luiz? Acho que é importante esse tipo de coisa. Então, o que você acha dos desafios logísticos, Luiz? Então, os desafios são imensos, imensos. Primeiro de tudo, definir aeroporto de destino das cargas. Chegaram nesses hubs que dissemos há pouco, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Brasília, Manaus, Belém, etc. Aí, talvez tenha um segundo voo que é o aeroporto de destino, né? Mas antes disso, tem a tal da recepção, que chamemos assim, por falta de outro nome, recepção primária. Depois, a lista de aeroportos para distribuição níveis secundários. Chegou em Manaus. Vai para onde? Vai para São Gabriel da Cachoeira? Vai para Itaquicuara, lá, outros nomes difíceis de índio daí. Então, aí vai ser onde que você vai fazer um armazenamento primário no aeroporto, fora dele. Tem que ter não só o handling das cargas, mas também a temperatura. Você pode perder a carga inteira por efeito de temperatura. Lembrar que estamos falando de Manaus e estamos falando de Porto Alegre, né? Temos todos os tipos de coisa. Então, agora, como é que eu vou chegar? Eu me preocupo muito, eu trabalhei também em governo. Você vai fazer licitação para isso?
o processo de licitação leva um tempinho, né, para não dizer meses, de você definir, fazer a definição do que você quer, abrir carteira, putz, tem mil coisas. Então, aí os aeroportos ou fora deles, você vai ter que estocar um pouco. Depois, o segundo seria os cálculo de quotas para distribuição. Como é que eu vou? Enche o avião aí? Não, não é assim. Né? Então, tem que ter critérios por população-alvo no destino, agregado, quer dizer, toda a gente de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. Eu acho bonito esse nome, lugar legal. Ok. Local de destino. Quais são as métricas? Métricas, nós aprendemos sempre a usar métricas. Quais são as métricas? É por população, por faixa de idade, por o quê? Né? Depois, aí haveria que se fazer também a definição de modais secundários. Então, o processo de operação logística para levar essas partes já das cargas que chegaram para hubs secundários. Avaliação, uma coisa muito importante nos nossos dois países, tanto aqui no México como aí no Brasil, fatores de segurança das cargas e dos transportadores. Na minha visão, não seria nada mais tentador para o crime organizado do que assaltar um caminhão com vacinas. Não há nada mais, nada mais. Pode transportar ouro, mas isso aí tem mais valor. Então, quem define quem transportará o que para onde? Também, licitações? Não sei. Quanto se transportará, né? Tem toda uma série de processos de decisão, etc. Aí chegou lá no São Miguel da Cachoeira, por exemplo. Então, tem o que se chama aí na supply chain o last mile. Então, como que eu vou chegar no last mile? Quem que vai transportar até o ponto de vacinação? Né? Tem todo registros, tem aspecto de segurança, etc. Perfeito. Eu acho que essa cobertura que você fez com relação ao desafio logístico, tocando em alguns temas, inclusive você tinha falado anteriormente sobre a parte de refrigeração, né? A refrigeração, até onde eu entendo, a vacina deve ser refrigerada, ela tem que ficar lá dentro do 2 a 8, 9 graus, alguma coisa dessa natureza aí. E aí, invariavelmente, nós podemos ter problema de perdas tanto no transporte quanto na armazenagem. E uma das coisas é, onde é que nós vamos armazenar isso? Qual é o nosso planejamento estratégico em relação a receber essas vacinas, que é o que você falou, da recepção e do controle, né? Como que nós vamos controlar esse estoque? Que locais nós vamos receber? Ou seja, já previamente essas instituições, sejam municípios, estados e federação, de alguma maneira já deveria estar se preparando, né, para essa finalidade. Até porque você já mencionou qual é o modal de transporte que nós vamos usar. Né? Nós vamos usar caminhão, nós vamos usar moto dentro de cidades, nós vamos usar navios, nós vamos fazer cabotagem nas regiões onde há possibilidade de se chegar até o ponto final através de rios e tudo mais. Então, há uma capilaridade aí, e esse cenário ele precisa ser desenhado. Né? Então, a infraestrutura de transportes, ela precisa estar muito bem preparada para, eu vou usar uma palavra aqui, que é a palavra que tem que ser, a expressão que tem que ser implementada nesse processo todo, que é o modus operandi, ou seja, qual é o modus operandi para que a vacina possa chegar à população, né? Porque tem duas maneiras também, né, Luiz? E acho que vale a pena nós conversarmos aqui. A vacina vai à população ou a população vem até a vacina? Ou nós vamos fazer um modelo híbrido, né? Ou seja, pessoas vão até o posto de saúde, ou as pessoas vão aplicar a vacina
ou seja, os enfermeiros, os médicos vão aplicar a vacina lá nas pessoas que não podem se locomover ou estão distantes, fica difícil para chegar, ou coisa desse tipo. Sei lá, estou aqui, inclusive nesse aspecto também teria um outro processo logístico a ser encarado. Como é que essas pessoas se locomovem até o ponto onde ela tomaria essa vacina? Então, é importante realmente esses elementos que você comentou e que nós estamos trazendo aqui. E, de novo, eu reforço a ideia de que nós estamos conversando sobre algo que ainda não está materializado, né, Luiz? Ou seja, tem algumas coisas ainda que eventualmente vão acontecer e que podem mudar o rumo da conversa, mas eu acredito que dentro de um cenário logístico e até do ponto de vista tático e estratégico, não tanto operacional, já dá para se ter algumas iniciativas nesse sentido, certo? Luiz, um outro elemento que eu gostaria de conversar, nós falamos de desafios, contextualizamos a logística e tudo mais, mas tem um elemento aqui que ele é provocativo, né? Você já falou um pouco sobre recepção, eu falei um pouco sobre estoque, mas como é que seria, como é que eu vou chamar isso? De setup logístico, né? Eu vou chamar de setup logístico. Como é que seria esse setup logístico, se é que você me entende, o que eu quero dizer, na sua visão? O que seria esse ponto de preparação logística, de setup logístico, Luiz? Então, é perfeita a sua colocação. O setup seria, por exemplo, dividido em armazenagem primária, chamemos assim, né? Então, sempre aquelas perguntas: onde, quem, quanto e quando, né? Então, sempre essas coisas. Então, onde que vai ser a armazenagem primária? No aeroporto de chegada ou em outro local apropriado, frio, etc. Quem é que vai operar o armazém? Quem é que vai controlar e proteger? Atenção, olha o crime organizado. Proteger quanto que de capacidade de armazenagem e de movimentação, de handling lá dentro dos armazéns. Quem que define isso aí? Quem que pode operar esse negócio? Quando entra e quando sai, né? Critérios, processos, autorizações, registros, etc. Né? Então, eu volto a insistir no esquema de segurança e toda a cadeia de suprimentos desse negócio. Processos de controle de existências, de handling, o que sai, o que entra, e para nossa querida TI, quais são os sistemas de controle desse negócio? Quem é de estatístico, de telecomunicações? Cadê a infra? Quem que consolida as coisas? De São Gabriel da Cachoeira, outro é Maricoré, outro é Boca do Acre, sei lá. Tem um monte de lugares assim. Quem que consolida isso? Quem opera isso? Quem faz backup? Quem faz sistema alternativo? Se caiu um raio lá em não sei aonde, morreu o negócio, quem que faz a gestão de sistemas? Quem faz a auditoria desse negócio? Né? Então, aí, quando entra as cargas estão chegando, pronto, teve toda essa distribuição, quem controla, quem faz a contagem e registro de chegada no hub primário, hub secundário, quem que opera, quem que faz a manutenção dos sistemas de armazenagem fria e tal. É muita coisa, viu, que tem que ser feita e em locais sem desdouro, esses locais, onde a mão de obra talvez não esteja sequer preparada para fazer a manutenção de um sistema de frio, tá certo? Tem, em locais maiores, tem lá tantas pessoas, tantas empresas que podem fazer, né? E outras não. Então, como fazer isso? Se precisa lá como eu estou dando aqui toda, por favor, não me leve a mal, São Gabriel da Cachoeira, mas se lá em São Gabriel da Cachoeira quebrou alguma coisa e não tem peça de reposição, não tem um mecânico ou um instalador, alguém lá que possa pôr esse negócio em funcionamento antes que estrague as vacinas. Né? Isso que eu acho que são também pontos a ponderar.
Fantástico, Luiz. Você levantou um ponto interessantíssimo aí, porque na realidade, quando a gente pensa em distribuição, quando nós pensamos em logística, a primeira coisa que aparece para a gente é como operacionalizar isso, né? Ou seja, montar o setup logístico, que é o que você acabou de discutir. Só que nesse setup logístico, você trouxe alguns elementos para que as organizações possam pensar. Por exemplo, a parte de tecnologia da informação, ou seja, ok, como é que eu vou controlar essa vacina, controlar o estoque, eventualmente fazer roteirização, quem tomou, quem não tomou, quem deixou de tomar, quem vai tomar, né? Quanto ainda precisa, como é que eu vou pedir, ou seja, tem alguns elementos interessantes, não é só pensar no aspecto físico e de infraestrutura da logística per se, né? Ou seja, da logística com o caminhão, com a armazenagem e tudo mais. Tem toda uma construção, tem todo um arcabouço dentro desse setup logístico que é importante, né? E a tecnologia realmente é fundamental. E você usa um outro aí que ligado e conectado aí à parte de refrigeração, ou seja, nós vamos colocar vacinas em locais dentro de cidades, por exemplo, que é fácil você ter o ar-condicionado e tudo mais. Mas imagine você levando essas vacinas lá para o meio da selva, né? Ou para o meio de uma mata, ou coisa desse tipo, onde você vai vacinar a população ribeirinha, os índios, que eventualmente tenham a necessidade de serem Todos. vacinados, né? Você vai precisar ter geradores para poder refrigerar isso e tudo mais, e quais são as peças de reposição, ou seja, se você tem a vacina lá dentro e o gerador de energia ele falha, ou seja, você vai perder aí uma quantidade muito grande de vacina, certo? E isso também faz parte do seu raciocínio aí, né? E tem que contabilizar esse negócio, tem que contar. Não digo contabilizar, mas contar o que perdeu, o que não perdeu, o que sobrou, o que faltou. Né? Ok, Luiz, nós vamos agora pular para um outro tópico daqui a pouquinho, porque essa discussão realmente ela tá muito gostosa, está muito boa. Mas o tópico que nós vamos chamar agora, inclusive, é um tópico onde as coisas vão acontecer, né? Então, imaginando o seguinte, que nós vamos ter uma vacinação em massa, qual vai ser a gestão operacional dessa vacinação em massa? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto, então. Vamos conversar agora, ô Luiz, sobre a gestão operacional da vacinação em massa, né? Ou seja, nós falamos da logística, de contextualização, nós falamos de desafios, nós falamos de setup, e agora como é que seria essa gestão operacional? Como nós faríamos acontecer a distribuição da vacina, né? Agora vamos cair na realidade. Quer dizer, como é que eu vou aplicar essa vacinação em massa, em 200 milhões de habitantes, e não tendo favorecidos, pelo menos teoricamente, né? Então, primeiro de tudo, precisa ter a preparação do pessoal de saúde e preparação dos locais de vacinação. Então, primeiro assim, onde? Sempre aquelas perguntinhas. Onde? Onde que vai ser a vacinação? Como é que vai se preparar esses locais? Como é que eu vou definir um sublocal? Ou talvez unidades móveis. Eu subo lá o morro, não sei o quê, eu vou aplicando. Antes que a pessoa, como você disse, é um sistema misto. Em vez das pessoas se deslocarem até o local de vacinação, a Kombi, o carrinho, o ônibus, sobe até onde estão as pessoas. Né? Quanto vai se alocar? Qual o estoque desse local de vacinação? Vai ter 50 milhões de unidades ou 30? Então, é uma coisa. Quem que vai controlar? Quais são os critérios de controle disso aí? Como é que eu vou pedir reforço? Reforço de vacina, reforço de Verdade. pessoal, reforço de segurança, reforço de materiais. Seria trágico se tivesse vacina, mas não tivesse seringa para aplicar, não tivesse álcool e algodão para passar na pele do paciente lá, porque vai tomar vacina. Né? Como é que eu vou, se ter alguma aglomeração, algum problema lá, como é que eu vou pedir reforço de segurança? Né?
Então, aí são critérios. Outra coisa são critérios de aplicação das vacinas das pessoas. Porque suponho que vão ser em órgãos públicos. Se for nessas clínicas bacanas aí, bonitinhas, etc., de vacinação privada, a pessoa paga lá e tchau, tudo bem. Mas agora a grande massa, 97%, vai ser em órgão público. Então, quais são as regras gerais a serem seguidas? Quem define? Quem que define a accountability, a responsabilidade pela aplicação correta da coisa? Eu posso dizer, eu jogo fora, eu jogo no rio ou no esgoto as vacinas, e já apliquei tudo. Como é que eu posso controlar isso daí, né? Você está falando aí de logística reversa. Pois é. Então, depois, o critério de aplicação seria em urgência. Na casa do senhor ou da senhora fulano, tem alguém já com Covid. Putz, deixa eu aplicar, então, é urgente aplicar nessas pessoas, né? Depois, seria também seria por agendamento, você entra pelo celular ou vai na casa do padre lá, sei o que, tira um número, é nessa hora que você será atendido, para não ter aglomeração. Seria por agendamento, seria por população crítica, seria por velhinhos, aí eu já estou nessa aí. Então, seria por velhinhos. Quantos anos você tem, Luiz? Quantos anos você... Não conta para ninguém. Em setembro, agora, eu vou fazer 80 anos. Uau! Uau! Parabéns antecipado. Vamos lá. Obrigado. Então, mas o outro, assim, pela população crítica, pelo diabético, pelo cara que está em tratamento de câncer, tá mal lá de alguma coisa, essa pessoa vai ter a capacidade de ser vacinada primeiro, né? Vai se fazer filas, como ordenar a fila? Tem 1,5 m de cada um lá no meio no meio de não sei da onde, né? Depois também o outro ponto é a mensuração. Eu sou muito chegado a medir coisas por métricas e mensuração e operação de resultados, né? O que podemos tomar como lições aprendidas para a próxima pandemia de alguma coisa, de bicho do pé ou de caracol na orelha, sei lá o que vai acontecer. Então, quais são as lições aprendidas que a gente pode fazer em termos de políticas públicas e políticas de logística? E outra é a revisão de políticas e ações, com as lições aprendidas, né? E medidas preventivas e operacionais contra desvios e o tal do crime organizado. Tá bom? Luiz, foi muito. Eu acho que você tocou em alguns pontos aí que são categóricos, né? Você já tinha falado do crime organizado lá no começo, né? Principalmente em países da América Latina. O México não é diferente do Brasil, o Brasil não é diferente do México. Ou seja, nós temos problemas gravíssimos com roubos de cargas e, logicamente, são itens atrativos, né? Assim como sabão em pó, sabonete, celular, remédios para câncer, né, oncologia e tudo mais, são atrativos no Brasil. Eu estive conversando rapidamente, recentemente, com a Angélica Nogueira. Aliás, a Angélica, ela está na Luft, ela também vai fazer parte aqui do nosso bate-papo em breve, né, até porque a Luft faz transporte desse tipo de carga, e nós vamos trocar umas figurinhas com ela também. Mas você tocou em alguns pontos aí que são fundamentais, né? O primeiro, e que muitas vezes passa despercebido, né? O primeiro desses pontos, fora a parte de segurança que você já comentou, é a parte de descarte, ou seja, tá bom, eu vou usar a seringa, né? Eu tenho lá o algodão, tenho a garrafinha do álcool que eu vou utilizar, ou coisa desse tipo. Como é que vai ser a fila? As pessoas vão chegar, vão usar máscara? Como é que vai ser todo esse esquema, né? E qual é o tratamento que nós vamos dar para esses descartes, né? Ou seja, a gente já está ganhando experiência, por exemplo, com a formação de filas, com o uso de máscaras, com o uso do álcool gel e tudo mais. Quer dizer, nós vamos preservar essa experiência nossa, né, para que não aconteçam problemas operacionais
que nós não queremos que ocorram. Né? Então, é fundamental. Eu acho que você tocou profundamente em alguns pontos aí que são essenciais. Né? O que eu queria agora, Luiz, é conversar um pouquinho que mensagem que você daria nesse processo final, nesse nosso bate-papo final aqui, de algumas lições que a gente acabou aprendendo ao longo da vida com outras situações, talvez as situações elas não sejam iguais, mas pelo menos podem ser similares. Né? Nós já passamos por campanhas de vacinação no passado similares a essa, mas aí, utilizando toda a sua experiência de vida, que a gente tem que usar, né? Não podemos descartar, que tipo de aprendizado você acha que a gente tem nesse processo todo? Então, acho que, como conclusão desse nosso bate-papo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, tem que ver que uma vacina desse tipo deve ser aplicada em 2 doses, pelo menos. 2 doses. Quer dizer, dentro de alguns meses, todo esse bate-bola aí vai ser de novo, vai acontecer de novo. Então, por isso que é importante atrás das lições aprendidas, né? E a operacionalização de melhorias nos sistemas e nos métodos e meios, né? Depois, é importantíssimo de fazer uma grande campanha de vacinação, como um projeto nacional. Projeto nacional. Essa história toda do lockdown, e etc., 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 nos permitiu ver claramente que o sentido de trabalhos em comum, de sentido de, não digo só de nacionalidade, enrolar na bandeira brasileira, mas é de trabalhar em comum, de compartilhar ações tais que a soma de 2 mais 2 dê 5, certo? É isso, é uma alavancada desse tipo, né? E depois, que tipo de punição, talvez, se possa aplicar a recalcitrantes? Temos no mundo, na Alemanha, a Alemanha tem campanha anti-vacinação de Covid, que é isso, e gente grossa no meio da rua lá, gritando, fazendo não sei o quê. Então, se tem punições para ficar junto com a questão da campanha de vacinação, né? Então, eu acho isso super importante. E, por último, e não menos importante, de despolitizar a aplicação da vacina. Não é o prefeito de tal que é o bom, é o bacana, que ele vai ganhar votos seguintes por estar aplicando a vacina. Ele tem mais uma obrigação dele, não está fazendo nada de favor, muito menos de ganhar pontos políticos. Ele está fazendo a mais crassa obrigação dele, né? Nem governadores, nem ninguém, tá certo? Então, é uma coisa dessa. Eu acho que o Brasil é surpreendente em muitas coisas. E eu creio que vai dar certo essa campanha de vacinação e a toda a infraestrutura logística de informação, de controle e de segurança. Tá bem? Muito obrigado por tudo aí, hein? Luiz, é sensacional. Acho que foi um papo fantástico. Logicamente, aqui é um exercício de reflexão, né? Ou seja, para a gente refletir. Acho que são temas, nesse curto período que nós estamos falando aqui, são temas que nós levantamos, né? Você trouxe esse assunto para nós conversarmos e foi uma prosa muito bacana, né? Muito legal. Ou seja, a ideia aqui é conscientizar pessoas. Você falou aí de campanha de vacinação. Ou seja, a conscientização é a melhor coisa que existe, né? As pessoas precisam estar imbuídas da consciência de agir, de fazer as coisas acontecerem, né? E isso tem que ser top-down, né? Tem que ser top-down, até para as pessoas entenderem que o problema é sério, né? O problema do Covid é muito sério no mundo. Nós sabemos, o Brasil aí tem tido 1.000 mortes por dia, até um pouco mais, teve uma leve queda agora, mas mesmo assim 1.000 mortes por dia, e tem muita gente que não está acreditando nisso.
Ou seja, vamos acreditar, vamos levar a sério esse negócio, vamos usar máscara quando sair às ruas, né? Porque isso é fundamental. E aqui nós vamos terminando, Luiz. Eu queria só, eu não sei se eu contei para você, eu lancei um curso recentemente, um curso online de logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. Ele é baseado no meu livro, tem 12 módulos aí, né? E, inclusive, eu quero fazer uma ação social nesse primeiro momento, que é compartilhar com as pessoas esse conhecimento e eu vou converter a receita em livros, ok? Para o infinito e além.